Segundo uma pesquisa recente da Gartner, 80% da receita futura de uma empresa vem de 20% dos clientes já existentes. Um dado até certo ponto deduzível, mas que reforça uma questão importante. Como garantir que esses clientes continuem sendo clientes? Uma das primeiras coisas, certamente, é acompanhar de forma contínua e científica a experiência dos clientes, para garantir com isso a manutenção da satisfação deles ao longo do tempo. Mas na prática, o que exatamente é importante medir em cada contexto, como perguntar, como tirar vieses das respostas, qual o momento certo de aplicar as pesquisas, ou seja, como de fato conseguir aplicar pesquisas, né, que tragam resultados e ajudem a melhorar essa experiência efetivamente. Para nos ajudar a responder a essa pergunta, no Raise the Bar dessa semana, nós temos o prazer e a honra aqui de conversar com Matheus Mansur, superintendente comercial da Clear Sales e sócio fundador do Instituto PhD, empresa especializada em pesquisas de mercado e de satisfação. Com experiência avaliando a carreira de mais de 100 mil executivos de vendas e marketing nos 5 continentes e networking trabalhando para as principais empresas e segmentos no mundo, decidimos ajudar você a se atualizar semanalmente sobre carreira, tendências e curiosidades da área. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Raise the Bar, o podcast oficial da The For Sales Company, a maior recrutadora de profissionais de vendas e marketing da América Latina, que levanta tua régua trazendo conteúdos exclusivos através dos principais executivos, especialistas e headhunters de vendas e marketing do país. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Quem está falando é o Rodrigo Sade, Managing Director da The For Sales Company. Eu estou aqui com o Lius Medeiros, gerente sênior da For Sales, que é a empresa do grupo que leva o nome da holding, né? E é especializada em Executive Search, de vendas e marketing. Então, para começar, eu queria dar as boas-vindas aqui ao meu parceiro de programa fixo, né? O Lius. Como é que estão as coisas por aí, meu caro? Rodrigo, excelente. Obrigado aí por mais uma vez, mais um programa. E um programa especial, um grande parceiro nosso, né, num tema bem interessante, né, então estou bem empolgado. Muito bem, muito bem. Agora sim, indo para o nosso convidado de honra, Matheus, como é que você está, meu caro? Bem-vindo. Pô, obrigado, pessoal, Rodrigo, Lius. Obrigado pela oportunidade aqui de estar conversando com vocês. Há muito tempo a gente é cliente de vocês, vem falando, conversando, um relacionamento aí de muitos anos. Obrigado pela oportunidade. Vamos ver o que a gente pode discutir aí nesse ramo de pesquisas aí. Muito bacana, que inclusive está super em voga até no momento macro do país, né? Tá, a gente não vai falar disso, obviamente, mas acho que indiretamente acaba também dando alguns conceitos sobre que podem ser usados analogamente para entender como que as pesquisas funcionam e tudo mais, né? Então, talvez até uma contribuição para a democracia e bom funcionamento do país, quem sabe, né? Matheus, para começar a nossa conversa, conta um pouquinho sobre você e sobre a tua experiência com a elaboração de pesquisas, tanto pelo Instituto, né, PhD, como na tua carreira executiva, para a gente traçar um pano de fundo geral aqui para o nosso bate-papo. Boa. Rodrigo, então, eu já tenho mais de 12 anos em experiência com pesquisa de mercado, opinião pública e eleitoral pelo Instituto PhD de Pesquisas aqui de Campinas. A gente constrói há muito tempo pesquisas muito centradas na base técnica, então a gente tem uma tendência, né, que a gente vem desenvolvendo, que é como eu entrego os melhores resultados com as melhores técnicas e estatísticas que de fato as pessoas podem utilizá-las de maneira assertiva, né, científica, assertiva e que possam trazer bons resultados utilizando esses resultados, tá bom? Acho que o outro ponto que é legal da gente falar é que eu também trabalho hoje, na verdade, como head, né, da parte de e-commerce, né, sou superintendente comercial da parte de e-commerce na ClearSale, uma empresa que faz gestão de risco antifraude no mercado de e-commerce, né, e também de outros tipos de mercado, e a gente utiliza a pesquisa há muito tempo. Para vocês terem noção, a gente acompanha tipos de pesquisa como satisfação, NPS, por exemplo, a gente acompanha aí desde, salvo engano, 8 anos atrás, a gente vem fazendo recorrentemente essas pesquisas. Então, eu trabalho tanto
na ClearSale, obviamente seguindo, estruturando estratégia de relacionamento e vendas, né, do e-commerce, e também na parte de ser um sócio fundador, hoje muito mais sócio, né, teoricamente lá do Instituto PhD, juntamente com as estratégias, diretrizes da empresa, menos atuante, mas também seguindo na parte de pesquisa de mercado, tá? Então, o que eu poderia contribuir hoje com vocês são essas duas grandes visões em termos do mercado de serviço, que a gente atua há muito tempo com a ClearSale, e também essa parte de como a gente enxerga as possibilidades de ganhos efetivos do resultado das pesquisas de satisfação, por exemplo, NPS e outras que a gente vai comentar aqui. Que fantástico, Matheus, sem dúvida, né, muita autoridade para falar do tema de hoje. Mas antes de entrar no tema, me satisfaça uma curiosidade pessoal, meu amigo, e provavelmente vai servir para quem está nos ouvindo, né? Como que é conciliar uma carreira executiva, né, uma empresa como a ClearSale, né, com um empreendimento, né, com empreender, né? Conta para a gente um pouquinho. Claro. Como eu falei, cara, eu acho que quando eu fundei o Instituto PhD, eu fundei com mais 3 estatísticos, né? Eu sou estatístico de formação. Então, a gente fundou justamente para entregar essas melhores pesquisas técnicas, né, e dar o melhor resultado. E a gente, então, teve uma oportunidade de eu me desenvolver um pouco mais em São Paulo, nessa parte de vendas, né, partes de mercado, de negócios. E aí a ClearSale me chamou, por obviamente algumas amizades relacionadas que a gente tinha tanto na ClearSale quanto no Instituto PhD. E aí eu resolvi vir para São Paulo e trabalhar na ClearSale. Há 11 anos eu estou na ClearSale, então praticamente minha vida de formação, pós-formação, é constituída pela ClearSale, e desde então, obviamente, você foca muito mais na empresa ClearSale, tendo um papel muito mais de conselheiro, muito mais de aquelas reuniões estratégicas, né, para onde a empresa deveria ir, para onde a gente deveria começar a pensar, justamente com essa experiência de São Paulo, experiência do mercado realmente de São Paulo, trazendo essa composição para os sócios que estão no dia a dia aqui do Instituto PhD. Muito bacana. Isso, inclusive, é uma tendência muito forte, né? Isso tem sido bastante comum. A gente que entrevista muita gente, conhecer pessoas e acaba agregando muito, né, para a perspectiva do executivo, e também, nesse teu caso, é altamente complementar, né? Porque uma empresa antifraude e pesquisa está totalmente correlacionado. Então, assim... Sim. E eu acho que um ponto importante, Rodrigo, é que, obviamente, a Clear hoje, né, ela me dá essa liberdade, né? A gente, agora, ainda mais em home office, né? Você tem uma liberdade gigante com o seu horário e uma responsabilidade com isso, né? Então, depende muito da pessoa. Às vezes tem pessoas que não conseguem administrar 2 trabalhos ou 2 atenções, de fato, e realmente é um pouco mais complexo. Mas se você tem a sua liberdade, você entrega os resultados, tanto na ClearSale quanto na PhD, e está dando tudo certo, acredito que a gente pode se manter, fazer um caminho bom dos 2 lados. Maravilha, meu caro. Agora, já começando a entrar no tema de hoje, eu queria, para começar, que você contasse um pouco sobre quais são os tipos e metodologias mais assertivas de pesquisa para fazer esse mapeamento de satisfação dos clientes, para a gente ter meio que um apanhado de possibilidades e depois ir afunilando para como usar os recursos melhor, né? Claro, Rodrigo. Acho que assim, ó, o que eu poderia destacar, antes até da gente entrar nas ferramentas, uma coisa que eu falo sempre para o nosso time aqui, a parte comercial é a primeira barreira, né? É o primeiro ouvido da empresa perante aos clientes. Então, por não ser uma pesquisa técnica, mas para ouvir os clientes, a gente deveria ter isso como porta de entrada. O desenvolvimento da área comercial para ser o cara que ouve deveria ser prioridade, na minha opinião, tá bom, Rodrigo? Acho que isso é um destaque, talvez não entre nas ferramentas, mas é um destaque mais organizacional. Por que eu penso isso? Recentemente, a gente teve uma discussão internamente lá com algumas pessoas de fora, a gente tem também esse comportamento de chamar pessoas para discutir, e a pergunta que nos fizeram foi: o cliente sempre tem razão? Acho que, cara, essa é uma pergunta muito legal e gera um pouco da problemática, né? Puta, será que ele está sempre certo? Será que ele não está sempre certo? A minha resposta para isso, Rodrigo, é que assim, ele sempre estará certo em reclamar. Ou seja, você tem que ouvir o cliente, você tem que ouvir a reclamação dele, a insatisfação dele, de alguma maneira. Então ele está certo, ele está correto, ele tem a razão em reclamar.
Agora, o como ele faz, né, o que está por trás de tudo isso, é a sua maneira de lidar com essa perspectiva. Então, como você acolhe a dor, como você acolhe a insatisfação, como você comunica, né, e conversa com ele através dessa ânsia, né, desse calor do momento, que é o segredo de sucesso da área comercial, de fato, ali no front com o cliente. Então, para mim, acho que essa é um grande ponto que a gente deveria desenvolver na área comercial, como um todo, seja venda, pós-vendas, em todas as áreas que realmente estão direto ligado com o cliente. Falando um pouquinho das pesquisas, a gente tem tanto pesquisas que medem a experiência do cliente e tanto pesquisas que medem a satisfação. E isso é bem importante, tá? Separar, Rodrigo. Para mim, às vezes as pessoas confundem, né? Eu faço uma pesquisa de NPS aqui, a gente vai falar um pouquinho mais. E NPS não quer dizer a satisfação. Isso, NPS envolve na experiência do cliente. E aí, por que isso é importante? Porque você tem que fazer as duas medições, tanto a experiência do cliente quanto a satisfação, que são pesquisas diferentes. A gente fala muito no mercado em nomes de NPS, CES, que são muito mais voltados para a experiência do cliente, e a gente tem pesquisas como CSAT, que é Customer Satisfaction, que é a parte da satisfação. Então, essas três, né, que eu falei aqui, mas esses dois blocos que eu separo são ferramentas importantes e deveriam ser foco da empresa, de qualquer tipo de empresa, serviço, consumo, e para que você possa evoluir como produto, como empresa, e possa você também medir isso, né? O que a gente sabe, né, de mercado é o que não é medido, obviamente não é gerenciável. E tem um ponto curioso que eu pude participar semana passada do Latam Retail Show, que é um dos maiores eventos de varejo Latam, né, de B2B, assim, e de consumo. E uma das palestras principais que teve no palco principal, foi no primeiro dia, foi do Head Global de Desenvolvimento de Produtos de Consumo da Amazon. E olha que bacana como ele coloca um novo termo, que ele colocou Unified Commerce, né, que envolve todo o varejo, né, que a gente fala hoje, da multicanalidade, o omnichannel, junto com o cliente-centrismo. Então, por que ele juntou essas duas coisas? Ele fala assim, não adianta a gente só querer vender em todos os canais, seja no varejo físico, varejo digital e outras formas que a gente encontra hoje em dia com multicanalidade, sem pensar no cliente-centrismo, ou seja, na experiência do cliente em toda a jornada de contato com a sua marca. E aí ele unificou esses dois conceitos e chamou de Unified Commerce, que, claro, foi muito legal a apresentação dele, e ele desenvolve produtos de consumo da Amazon voltados para esse conceito. Então, cara, tem muita coisa para a gente focar no cliente, de fato, perguntar as dores e entender qual é a necessidade dele hoje em dia. Super legal. Enquanto o Matheus estava falando aqui, Rodrigão, eu estava pensando também um pouco sobre a nossa própria experiência aqui empreendendo no mercado de recrutamento e seleção, mas que eu percebo em outras empresas, né? Fica bem claro, tá, Matheus, pelo que você disse, né, e a gente também observa disso, que o cliente está no centro agora, né, tanto das inovações, como dos investimentos, como nas mudanças de métodos e processos. É o cliente que deve ser ouvido e aí a gente reage a ele, né? Mas eu percebo muita desorganização nisso internamente nas empresas, isso, em como sistematizar, né? Porque fica meio selvagem o processo, né? Eu ouvi isso do cliente, de quantos clientes? Não lembro, né? Veio, como que você registrou isso? Não registrei, tá na minha mente, né? Então, não tem uma sistematização de como ouvir o cliente, né? De uma forma organizada para que isso gere, né, outputs, insights inteligentes, né? Pela tua experiência, tanto no Instituto PhD, meu amigo, como um executivo, né, que trabalhou com pós-vendas, que está ali como superintendente, como que vocês organizam isso na Clear? Como é que vocês escutem o cliente de uma forma sistematizada, bem organizada? Perfeito. Cara, você pegou num ponto-chave, na minha opinião. Eu acho que desde a criação da Receita Previsível, que é aquele livro de vendas que a gente costuma, obviamente, ser praticamente uma bíblia do novo formato de vendas, né? O novo motor de vendas, máquina de vendas. Eu acho que desde dessa formação, a gente torna a área comercial muito mais analítica, muito mais indicadores, muito mais de como que a gente pode performar melhor. Então, acho que o primeiro ponto é como que a gente garante que todas as informações estão sendo registradas. Um CRM muito forte, uma entrada de dados muito forte, ou seja, se o cliente ligou, ele precisa estar registrado, o que ele reclamou,
Qual que é a dor daquele cara, daquele cliente? Então, isso para mim é premissa. E a gente tem em estatística uma frase bem legal que eu comento, que é garbage in, garbage out. O que isso quer dizer? Se você tem uma entrada de informações consideradas ruins, né, para a gente não falar outra coisa, mas considerada ruim, você vai ter um resultado ruim, você não vai ter uma análise boa para você realmente usar aquele resultado. Então, garbage in, garbage out. Então, a primeira coisa que eu deixaria para todo mundo que está me ouvindo é, se você está desenvolvendo uma área comercial, ou se você é realmente um head de uma empresa que está querendo evoluir como área comercial de vendas ou pós-vendas, é medir. Você precisa ter os dados imputados na sua ferramenta, seja CRM, seja uma pesquisa de satisfação muito forte, recorrente, seja uma pesquisa de experiência do cliente com NPS, por exemplo, né? Em todos os momentos de contato com o cliente, como foi a sua experiência? Você recomendaria a ClearSale, né? Depois dessa atitude que a gente teve com você. Então, se você tiver todas essas entradas de dados bem feitas, cara, eu tenho certeza que você vai conseguir utilizá-las. Outra coisa que a gente fala muito em estatística é, não adianta só você perguntar. Não adianta você ter perguntas aleatórias. Cara, me diga aí, qual a satisfação do meu produto? Se você não sabe para o que você vai utilizá-la no final. Isso também é bem importante, tá, Lius? Porque, assim, as pessoas, e eu vejo, né, no mercado, muita empresa falando que é cliente-centrismo, como a gente está falando aqui, muita gente se importando com NPS, mas no fundo, será que existe um trabalho posteriori dessas pesquisas? Ou é mais para a gente mostrar para o campo dos investidores que o NPS é 70, o NPS é 65 e estamos muito bem? Então, é muito cuidado com isso, né? O que você faz com esses dados também é importante para o resultado da sua empresa. Então, é delicado. Vejo empresas falando que são cliente-centrismo, mas eu acho que é muito difícil a gente atingir esse tópico. Muitas empresas, pelo menos de serviço, têm uma tendência de ser produto-centrismo, que é como eu desenvolvo meu produto para vender esse produto para fora, em vez de ouvir a dor do cliente e fazer algo para o cliente de verdade. Então, cara, tem bastante coisa para discutir, viu? Eu teria horas de discussão sobre esse assunto aí, Luiz. É que o cliente-centrismo, ele é quase ele precisa surgir primeiro na visão de mundo e estilo de vida dos formadores de cultura da empresa, né? Ele não é algo que você consegue comprar e aplicar, né? Ele é um valor, uma premissa como ser humano e como empresa, consequentemente, né? Perfeito. Então, o cliente-centrismo, para vocês terem noção, ele tem alguns pilares que eu falo que 2 são muito raiz, né? Primeiro é a estratégia da empresa, ela tem que se basear em cliente-centrismo. Se você já não tem a estratégia da empresa ligada ao cliente-centrismo, acho que temos um pilar faltando aí. E o segundo pilar raiz, que a gente fala bastante, é que existe um poder enorme na liderança. E não é só a liderança, a diretoria, é todas as lideranças do grupo, todas elas que influenciam equipes. Esse daí, para mim, é um dos pontos mais importantes, porque você tem que praticar, a gente fala, o nome empatia, mas, de fato, na minha opinião, é uma coisa muito forte. Assim, os líderes da empresa deveriam estar muito mais comovidos a ouvir as queixas do cliente antes de falar um não. E a gente tem muita empresa hoje que recebe a demanda do cliente. Não, eu não vou fazer isso para você. Então, para o B2B, né, que a gente fala de serviço, uma concentração, que até o Rodrigo falou muito bem na abertura do programa, cara, 80% do faturamento concentrado em 20% do cliente. Existe uma concentração alta de faturamento, existe uma concentração alta teoricamente, desses principais problemas nesses grandes clientes. Se você não tiver uma equipe de liderança capaz de ser empático com a dor ou com a reclamação, e dói ouvir reclamação. Normal, a gente, né, feedbacks construtivos, negativos, dói. Mas, cara, faz você crescer. Uma coisa que a gente fala muito na Clear é mindset de crescimento. Porque você tem que ouvir o problema, você tem que assumir o problema e você tem que crescer com aquilo. O que a gente vai fazer diferente a partir de agora? Então é muito legal isso, cara, muito legal. Tu usou a palavra humildade, né, Matheus, em determinado momento. Dói, né, ouvir que o teu produto, que o teu serviço, ele não está perfeito, é o que ele tem que mudar, né? Como assim? Eu idealizei tão bem esse produto, esse serviço, e aí vem esse cliente e diz que eu precisaria fazer dessa forma e não da forma como eu criei, né? É um exercício de fato de humildade e de autodesenvolvimento também, né? Total. E aí, quando a gente compara o mindset fixo do crescimento, é exatamente isso, Lewis.
Quando você tem um mindset fixo, você fala assim, meu produto é o melhor. E quando você recebe uma crítica, você fala, não, esse cara tá errado. Aí, puta, a culpa é do cliente, né? O cliente tá errado. Não, ele não tá viajando o que ele tá falando. Não, galera, não faz sentido. O cliente tem uma dor. Se ele tem uma dor, você tem que ouvir. E você tem que entender aquilo, porque você pode aumentar a assertividade do seu produto, você pode aumentar aonde você vende seu produto, a satisfação naquele produto. Então, cara, ouvir primeiro, ter atenção à reclamação, ter atenção à insatisfação, porque ele pode estar errado no como, mas ele nunca está errado em reclamar. Você sabe que é longe de mim me posicionar aqui como um grande especialista em satisfação de cliente em pesquisa, né? Tô aqui aprendendo. Mas você sabe que eu uso a área de RH reporta direto para mim aqui na For Sales, né, no grupo, e eu tenho uma coisa que eu sempre falo para RH, né, quando a gente recebe pesquisas, né, no Glassdoor ou interna, né, que a gente tem um ENPS, né, de pulse check do time, né, quer dizer, o nível de satisfação do time interno com a empresa. E sempre que tem alguma reclamação, eu falo pro pessoal, né, eu falo assim, cara, todo sentimento é legítimo. Então, a gente tem que ler aquilo entendendo que a pessoa está falando o que ela está sentindo. Então, consequentemente, aquilo ali é legítimo. Então, a gente precisa dar importância para aquilo. Porque não é uma questão de retórica, né? Certo e errado. Tá? Se a pessoa está certa ou errada, não importa. Porque se ela está sentindo aquilo, para ela tem razão naquilo. Porque o sentimento é legítimo. Né? E, Rodrigo, acho que tem um exemplo muito legal disso, que é o seguinte, às vezes você está ouvindo a reclamação do cliente, você acolhe a reclamação, e aí você fala assim, mas deixa eu entender, Rodrigo, o que você está falando. A sua dor é nisso, naquilo, e é isso que você está me falando. Ele mesmo começa a refletir sobre o que ele está falando. E aí ele fala, Matheus, você está certo, acho que não era exatamente essa dor, é essa dor que você está me compondo agora. Então, com o jeito, na comunicação, que é um problema do mundo inteiro, né? O problema do mundo é a comunicação, eu acho que a gente chega mais profundo, sabe? Eu acho que a gente consegue acolher, consegue conversar, consegue entender qual é a razão que ele está reclamando lá e trazer para dentro de um modo muito assertivo. Muito legal. E, Matheus, um ponto que eu queria trazer aqui, lá no começo aqui da conversa, você mencionou de uma separação clara entre experiência de cliente e satisfação do cliente, né? Colocando, salvo engano, o NPS como satisfação do cliente, tá? Certo? Bom. Experiência. NPS experiência. Isso. Eu queria que você aprofundasse um pouco melhor sobre esses dois pilares para a gente entender para quando usar cada um e quais são as principais ferramentas para atuar em cada pilar. Porque como leigo no assunto, eu conheço as ferramentas mainstream. Então, a NPS, aquela análise de produto, de maturidade de produto, aquelas pesquisas mais mainstream. Então, traduza um pouco para nós quais são os tipos de atuação em cada pilar. Claro. Acho que vou abordar sim. Acho que tem um ponto legal, até de falar antes, Rodrigo, é que assim, quando a gente fala de um head de uma empresa, né, quando a gente está falando de um cara que realmente é um executivo da empresa, ele deveria pensar em todos os aspectos de satisfação, em todos os tipos de pesquisa de satisfação e de experiência, tá? Isso a gente pode fazer um drill down para cada setor, né? O supervisor de vendas, ou o supervisor do pós-venda, o farmer, ou o gerente de vendas, e assim por diante, a gente poderia indicar as melhores pesquisas para cada área. Mas se a gente fosse falar no head comercial, um diretor da empresa, eu diria que todas são importantes. E por que eu falo todas são importantes? Quando a gente está falando de experiência do cliente, a gente tem duas muito conhecidas, que é o NPS, esse é o padrão, né, que muita gente faz, mas que sem o viés, né, operacional que a gente fala, deveria ser medido exatamente quando o cliente executa alguma relação com você, em alguma jornada de interação. Exemplo, a gente sabe muito bem, né? Quando a gente pegava mais voos, né, antes da época da pandemia, toda vez que você saía do voo, você recebia um SMS de algumas operadoras falando, como foi sua experiência com o voo, você indicaria a nossa empresa para outras pessoas. Isso é medir a experiência do cliente naquela atual circunstância. E por que tem que ser medido, como que a gente fala? Por que a gente fala de experiência? Porque tem que ser medido na hora que ele experimentou a relação. Não adianta você perguntar da experiência 1 mês depois ou 2 meses depois, que ele mesmo não vai lembrar se ele
foi ruim para ele, ou foi bom. Então, normalmente, as pesquisas de experiência do cliente são feitas no momento da atividade. Então, o NPS, para entender como que a pessoa recomenda você para o seu serviço, ou seja, você recomenda 0 a 10, né? Qual é a recomendação? E tem toda uma metodologia por trás de cálculo para encontrar o NPS. E tem o CES, que ele mede um pouquinho de como que foi a facilidade de você interagir com a compra daquele produto ou a interação com a empresa. Elas são bem parecidas, mas são focos diferentes. A NPS é muito focado na indicação da empresa, o que é importante, saber quanto que eles indicam, e na outra, como que ele sente na experiência a facilidade de interação com a sua empresa ou na compra daquele produto, tá? São duas coisas bem legais e são focadas na experiência. Quando a gente está falando de CSAT, que é o Customer Satisfaction, que é a parte de satisfação, essa não precisa ser no momento de ação, porque você vai medir muitas variáveis. Exemplo, como a gente mede hoje na ClearSale, a gente faz questionários de certos produtos que a gente tem, tanto em desenvolvimento ou tantos com uma maturidade muito alta como prateleira. Então, são perguntas diferentes para cada tipo de produto, isso existe, e você mede a satisfação do que você precisa. Exemplo, a gente tem um serviço B2B que a gente quer medir, então, a satisfação dele com a integração de serviço, com a entrega de visibilidade de relatórios, com a relação que ele tem com o próprio comercial, com o relacionamento, né, teoricamente. Então, isso você pode perguntar a qualquer momento, porque é uma opinião de satisfação, como ele está satisfeito com a empresa ou com esses pontos. Muito cuidado só nessa pesquisa, pessoal, para não ser uma pesquisa muito longa. A gente sabe quanto reduziu, né, teoricamente, essa permissão que as pessoas dão, eu vou responder essa pesquisa, mas quanto tempo, né? Todo mundo já pergunta quanto tempo. Então, muito cuidado para não ser maçante, não procurar colocar muitas perguntas, porque você vai ter um viés comportamental nas últimas respostas. A pessoa pode nem estar querendo responder direito. Então, tem uns problemas de pesquisa muito grandes. Mas a diferença grande desses dois blocos é, uma no ato da experiência, o outro não precisa ser no ato, mas muito estratégico em o que perguntar, por que perguntar e o tamanho da pesquisa de fato. Eu organizei na minha mente da seguinte forma, Matheus, vê se eu estou correto. A experiência ela está muito ligada ao como, né? Ao meio. Né? Por isso que ela precisa ter muito detalhe, ela precisa ser na hora, né? Porque tem muitos detalhezinhos no meio e no como, né? A satisfação está ligada com o impacto do fim, né? E ele é mais perpétuo, né? Ele é menos fugaz do que a experiência, né? Por isso que a satisfação Sim. Você pode medir depois, né? Sim, e é um ponto crítico até para as empresas de SaaS, porque às vezes você nem tem tanta interação com o cliente. Né? O cliente comprou um produto da ClearSale, por exemplo, e a gente está fazendo a parte de autenticação dele na loja. E pode ser que a relação com ele seja tipo de resultado final, né? Ele está vendo que a ClearSale aprovou mais e teve pouca fraude, né? Tipo isso, resumido, uma forma bem resumida. Então, a relação com ele é difícil de você fazer uma pesquisa de NPS, sendo que essa relação não tem esses pontos de ações que a gente fala de pontuais, experiências pontuais, né? Então, o que a gente faz na ClearSale? A gente, então, ao enviar, né, os indicadores assim, de resultados da empresa, porque todo mês a gente tem essa reunião, a gente conversa, tem esse alinhamento, a gente, então, faz a pesquisa NPS específica para que ele, então, responda da experiência do resultado. Então, é bem importante que você pode capturar a experiência de vários momentos, seja na ligação, no saque, também na entrega de resultados, que é super bacana também. Legal. Ô, Rodrigo, eu queria pular uma parte aqui, mas depois a gente vai voltar, porque eu quero pegar um gancho que o Matheus falou, né? A pesquisa não pode ser muito extensa, né? Tem uma ciência ali em número de perguntas, né? E tempo. Mas fala um pouquinho para a gente também, Matheus, além de expandir esse ponto, do número de pesquisas em si, né? O quantitativo, né? Porque a gente vê uma enxurrada de pesquisas, né? O consumidor está respondendo muita gente, né? Como pegar e organizar tanto a duração dela, mas também quantas pesquisas a gente vai ter? Cara, é perfeito seu ponto, Lius. Para você ter noção, há uns 2 anos atrás, na Clear, a gente teve esse mesmo racional. Porque era RH fazendo pesquisa, era TI fazendo pesquisa junto à Microsoft, né, com os parceiros que a gente tem e tudo, era o marketing fazendo pesquisa e a gente tinha a NPS fazendo também. Então, era uma confusão e tinha um monte de pesquisas. De fato, é uma coisa que preocupa, porque a todo momento o cliente vai ser abordado, vai ser não incomodado, mas pelo menos indagado sobre responder sobre a empresa. Isso pode gerar um
uma overdose aí de pesquisas, tá? Minha recomendação é que você consiga construir da melhor maneira possível, principalmente para as pesquisas de satisfação e NPS, aleatoriedade de clientes. Você não pode perguntar, obviamente, só para aqueles clientes que você acha legal. Não é isso, pesquisa não é isso. Você vai perguntar para todos, né? Ou para uma amostra aleatória conclusiva. E aí, obviamente, podem ser empresas que respondem sempre, responderem na sua pesquisa e tudo bem. Mas não necessariamente esse é o foco da pesquisa. NPS, por exemplo, você vai perguntar para toda a sua base, se possível. Se não, você vai perguntar justamente nesses pontos que a gente falou de contato e você vai medir aquela experiência. Então, ela é representativa para a sua empresa, não necessariamente para os clientes que não responderam ou que responderam. Então, para a sua empresa, qual é a experiência que os clientes que responderam estiveram ali no NPS. Então, isso é bem legal de reportar, tá? Com relação ao número de pesquisas, eu gosto muito da gente dar um tempo aí de 2, 3 meses pelo menos, tá, Alius? Eu acho que pesquisas todo mês, eu acho que vai ser muito maçante e seu cliente vai acabar não respondendo, e o que traz um resultado ruim, porque a gente sabe no mercado que quem está reclamando ou quem realmente tem uma intenção de querer fazer mudanças vai responder com uma proatividade maior. Ponto. Isso é claro, né? Quando a gente tem uma satisfação, a gente quer falar. Quando a gente está muito satisfeito, a gente às vezes quer falar, às vezes não. Ah, não, eu estou tranquilo, eu gosto muito dessa empresa, trabalho com ela, e pula a pesquisa. Então, muito cuidado com isso, porque se você encher muito ele de pesquisa, o cliente de pesquisa, ele vai entrar, não, mas eu já respondi essa pesquisa há 2 meses atrás, 1 mês atrás, não vou responder de novo. E aí, como vai ser assertiva a sua resposta, o seu resultado, entendeu? Essa é a minha grande preocupação. Então, acho que 1 a cada 3 meses, com objetivos diferentes, acho que faz sentido, tá, Alius? Acho que faz sentido. Nesse caso, para o mesmo cliente você está se referindo, né? Então, você pode... É que, na verdade, algumas metodologias você não escolhe. Algumas sim, outras não. Então, você tem que ter muito cuidado com a que você escolhe para não ser maçante para aqueles mesmos clientes. Aí você pegou num ponto importante aqui que eu queria te perguntar, Matheus. Para quem não conhece tanto a área de estatística, não tem muita familiaridade com as premissas que são importantes para você ter confiabilidade estatística, né? Quer dizer, quais são os pilares de sustentação que vão garantir que você possa olhar aquela pesquisa e não falar que é garbage in, garbage out, como você chamou ali, que eu achei muito bacana, inclusive. Então, você explica um pouco para nós quais são os fundamentos principais ou premissas principais que uma pessoa precisa conhecer sobre estatística para olhar para aquela pesquisa e chancelar, falar, pode confiar que ela tem os dados corretos aqui dentro. Não, perfeito, cara. Acho que fazendo só um depara com o que a gente está vivendo hoje no mercado, a gente tem as pesquisas presidenciais, né? Que são gigantes. A gente está falando de Brasil inteiro, né? E como que a gente, então, tem uma assertividade para essa pesquisa através de 2.000 respostas. Então, esse é o primeiro ponto. E a gente trabalha muito isso em pesquisa de satisfação, tá? Não pesquisa em NPS que é pontual, mas pesquisa de satisfação. A gente tem que fazer uma amostra relativamente representativa àquela população. Quando a gente fala de 2.000, realmente é o que a gente ouve. Metodologicamente, se a gente pegar 2.000 pessoas aleatórias, 100% aleatórias, de todos os públicos de eleitorados do Brasil, a gente vai ter uma assertividade como as empresas realmente reportam aí, 95% de confiança, um erro de 2 pontos percentuais para cima e para baixo, alguma coisa bem parecida a isso. Só que a gente tem que ter o cuidado com os viés operacionais, tá? Então esse acho que é o grande ponto que a gente pode entrar um pouco mais em detalhe. Mas falando da principal premissa de uma pesquisa é você ter certeza que a amostra que você está coletando, primeiro, é aleatória e respeita uma representatividade do todo. Então, por exemplo, se você tiver 2.000 clientes, talvez uma amostra factível, 300, 200 clientes, já seria uma amostra ok para fazer uma pesquisa de satisfação, mas teria que ser aleatório. Você não pode enviesar. Um grande ponto que as empresas trabalham hoje é que às vezes elas estratificam o resultado. Então elas pegam esses 300 resultados e estratificam por grandes contas, médias contas e pequenas contas. Tem que ter muito cuidado com isso, Rodrigo. Por quê? Quando você tem uma informação estratificada, você precisa aumentar o número da sua amostra. Isso é muito importante. Exemplo, na pesquisa eleitoral que eu faço dos 2.000 entrevistas,
eu não posso falar que dessas 2.000 entrevistas, o resultado de São Paulo é X. Porque pensa que eu estou entrevistando 2.000 no Brasil inteiro. A parte de São Paulo é uma amostra bem menor. Então, muito cuidado, porque surge um viés operacional de você representar um estado ou representar uma cidade. Cada vez na granularidade menor, você precisa aumentar o número da amostra para responder, né, de fato, certo, essa representatividade em outros tipos de setores. Então, quando a gente está falando de A, B e C, que é o padrão, né, de satisfação, a gente costuma, na PhD, segmentar a amostra por cluster. Então, o seu interesse é saber a satisfação do seu grupo A, né, seu cliente, seus clientes top. Beleza, então vamos fazer uma amostragem dentro dos seus clientes A. E assim por diante, para ficar realmente representativo o resultado, tá? Muito legal. E é interessante que você... Até um feedback de um leigo aqui a respeito. Mas talvez para você que atua há décadas já nisso, não seja tão brilhante o que você falou, mas para mim que não sou da área, eu vejo que é um erro muito comum. E mesmo eu comecei a pensar em situações reais que a gente cometeu aqui, que é quando você tem um NPS de um produto novo lá, que tem 10 clientes, 20 clientes, 30, e aí você vai fazer o NPS AB e NPS global, né? Só que a estatística do AB é, sei lá, 3, 5 clientes, né? Então, qual que é o nível de confiabilidade de você ter isso? Por mais que sejam 3 clientes de 5, ou seja, tem 60% de resposta, mas será que realmente dá para confiar em 60% de uma base de 5? Então... E aí, para você ter noção, um dos desafios que a gente tem, às vezes quando a gente faz muito o topo da pirâmide, que a gente chama de enterprise, que são, sei lá, os 5 clientes, os 10 clientes, esse normalmente a gente faz isso. Porque se a gente entrevistar, sei lá, 1, 2, cara, a variância dessa pesquisa é gigante, né? O erro dessa pesquisa vai ser gigante. Então, assim, a gente tem muito cuidado nessa parte onde a amostra, o público, né? O público geral é pequeno, talvez você tenha que fazer um censo mesmo, para ter a representatividade ali do todo, que é melhor do que você errar. Cara, super interessante isso. Matheus, mas indo ainda além do prático, no caso de vocês, né? Você mencionou, Enterprise, eu preciso entender o que esses caras estão achando da minha experiência. Você tem poucos clientes neste nível. E o seu ponto aqui foi, não tem problema em clusterizar, mas dê alta amostragem. Se você clusterizar, dê alta amostragem. Só que eu não tenho alta amostragem aqui. Como é que tu contorna isso? Então, por exemplo, aqui na Clear, a gente tem a parte do topo da pirâmide que a gente chama de Enterprise, e a gente tem, no e-commerce, a gente tem 6 clientes. Esses 6 clientes, a gente normalmente já tem um foco maior de fazer pesquisas com eles. Já sabem que eles vão ser abordados, principalmente pelos nossos key accounts, de responder a pesquisa de NPS ou responder a pesquisa de satisfação, tá? Então, nesse caso, a gente tenta pegar todos. Além disso, né, a gente, por falta, às vezes, de uma nota do NPS, e sacrificar esses 6, né? Que eu não sei como você tem conhecimento do NPS, né? Então a gente pega os promotores menos os detratores e você fecha um NPS para aquele grupo, né? Isso daqui é para você medir internamente, tá, Lils? Quando você mede o NPS dos grandes. Mas para a empresa, lembrando, é uma NPS geral, é como o cliente experimenta a ClearSale, no modo geral, tá? Mas como a gente quer ter informações mais profundas, a gente pode ir atrás de fazer NPS por segmento, o que te traz informações relevantes para você mesmo utilizá-lo, não que é na metodologia do NPS formal, tá? Nesses 6 que a gente está falando, a gente às vezes faz um aumento de perguntas, ou seja, eu tenho o diretor da empresa, eu tenho o gerente da empresa e tenho o coordenador da empresa. Então, para eu ganhar um pouco de volume, isso no nosso dia a dia, tá? Não na parte técnica, no nosso dia a dia operacional mesmo. Cara, eu faço as perguntas para essas 3 pessoas, o decisor, a influência ou quem utiliza. De fato, são experiências legais de você perguntar e são diferentes normalmente, tá? Então, isso nos traz uma observação maior desses enterprise. E, de novo, a gente não pega esse valor de NPS para representar e falar, teoricamente, na divulgação de resultados. O NPS da empresa é um só, é o todo. É como a empresa realmente é vista pelos clientes todos da base. Legal, sensacional. E, Matheus, nesse momento deve ter muita gente pensando em como aterrissar esses conceitos no seu dia a dia. E aí eu tive uma ideia aqui que eu acho que vai ajudar muita gente a aterrissar isso tudo, que é
te perguntar um cenário hipotético aqui de uma empresa e quais pesquisas seriam aplicadas, né? Então, vamos tentar fazer esse exercício aqui e ver o que sai. Então, pensando numa empresa de 80 pessoas, né, que ela tem uma área de inbound, de qualificação de lead, de reunião, de closer, aí ela tem uma área de customer success, que faz o acompanhamento daquela carteira, ela tem um business já maturado, outro business sendo maturado, outra unidade de negócio sendo um produto sendo desenvolvido, né? Ela tem o público interno, que são seus colaboradores, e o público externo, que são seus clientes, né? Se dá para dividir dessa forma hoje em dia, né? Porque aí tem uma filosofia corporativa mais ambígua nesse sentido. Mas usando esse molde hipotético, quais seriam os 20-80 de pesquisas? Quer dizer, quais são os 20% de pesquisas que você imagina que são estruturais para ter um datacentrismo bem executado, né? Bem coerente e coeso? Perfeito. Gosto da provocação. Acho que tem muitas empresas que são bem esse perfil, né? A gente tem visto aí. Cara, acho que a primeira recomendação é ter um CRM muito forte, tá, Rodrigo? Acho que a gente não pode excluir as solicitações ou as ativações do cliente na sua plataforma. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma conversa com o Customer Success, eu posso reportar algumas insatisfações e ele precisa registrar isso. Acho que esse é o primeiro ponto. Como que você introduz a solicitação do cliente de modo a entender qual tipo de solicitação, qual tipo da dor e para quem, obviamente, vai resolver esse problema internamente. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, ter um CRM muito forte, vinculado com as áreas de entrega, áreas de delivery, né, TI, operação, alguma coisa do tipo, justamente com o Customer Success para avaliar isso na toda a jornada de relação com o cliente. Acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente está falando de pesquisa, eu acho que para esse caso, principalmente nos produtos mais maturados, ele já pode ter inserções de pesquisa de NPS. Se é um produto pontual, né, se é uma entrega pontual, como serviço, etc., ou se é uma entrega como a ClearSale. A gente faz um resultado mensal que a gente pode também atribuir pesquisa de experiência do cliente aí. Então, eu acho que para esses produtos de maturidades altas, a gente já pode colocar uma pesquisa de NPS. E, pessoal, é muito, muito simples. Você tem empresas que fazem, vocês têm opções de fazerem diretamente em plataformas hoje, né, que a gente fala de freemiums, né? Possivelmente você consegue utilizar de modo grátis. Então, e você tem, obviamente, como criar as perguntas. É muito fácil. Na internet você pesquisa, você consegue criar essas perguntas de NPS. Agora, para pesquisa de satisfação, a minha recomendação é que vocês procurem uma empresa que, de fato, já possam ajudar com os tipos de pergunta, com o tempo de questionário. Então, isso ajudaria muito, até para fazer uma amostra bonitinha para vocês do que vocês querem, não fazer só 10, só 200. Às vezes quero ter uma informação estratificada, como que aumentar, qual é a amostra que eu preciso de cada extrato, né? E, além disso, eu acho que aproveitar essas pesquisas de satisfações para também pegar esses produtos que você está falando, né? Tem um grupo de produtos em desenvolvimento. Cara, a gente aqui na ClearSale, a gente desenvolve muita pesquisa qualitativa. A gente não falou disso hoje, a gente falou só de quant, mas a pesquisa qualitativa é tão importante quanto para essa maturidade de crescimento de alguns produtos. Exemplo, a gente fala com um varejo para a gente conversar um pouquinho de produtos novos de crédito no varejo. Então, como que a gente conversa? A gente chama pessoas influentes no varejo, que estão ligados a esse segmento de crédito, e a gente conversa com eles qualitativamente. Por quê? Para saber onde estão as dores, para saber o que de fato eu preciso desenvolver aqui internamente, que vai ajudar ele no final. Então, isso é importante também para produtos que estão em desenvolvimento, né? Maturidade e tudo. Então, eu acho que eu separei esses 3 primeiros pontos, tá? Para essa empresa que está crescendo: CRM, NPS dos produtos já maturados e uma pesquisa mais quali para entender como desenvolver produtos melhores no foco do cliente, não no foco do produto, tá? Que fantástico, que fantástico. Está sendo uma aula, né, Rodrigão? Está sendo uma aula aqui para a gente, sem dúvida. Ô Matheus, e aí, acho que esse é um ponto bem importante também, que eu vejo uma grande dificuldade, tá? Tá bem claro quais são os tipos, ficou bem conceituado o que é satisfação, o que é experiência. Tu trouxe agora elementos bem interessantes. Minha pergunta para ti agora é o seguinte: porque tu trouxe isso lá no início, tem que pensar no dado, né? No dado final. O que eu vou fazer com esse dado final? Mas
para eu saber o que eu vou fazer com o dado final, eu preciso ter certeza que ele é de qualidade, né? Para eu saber que ele é de qualidade, eu preciso perguntar de uma forma correta e, muitas das vezes, ter alternativas também muito bem construídas, né? Minha pergunta para você é essa. Como construir perguntas, né, muito bem construídas, com alternativas, com respostas também que tentem evitar ao máximo vieses? Perfeito, cara. A gente, há um tempo atrás, aqui na Clear, a gente reformulou todo o questionário, né, junto com a empresa que a gente toca. A gente reformulou o questionário. Por quê? Tinham perguntas que a resposta era um pouco viesada. Exemplo, tá? Qual a satisfação que você tem com o relacionamento da empresa? Ou qual a satisfação que você tem em relação ao comercial da empresa? Às vezes a pessoa até falava assim, não, porque o relacionamento com a empresa é super boa. Tipo a nota 10, por exemplo. Mas ela aí falava assim, mas com o comercial, a nota 5. Ou com o pessoal do suporte técnico, a nota 5. A gente falava, mas como que ela dá um monte de nota baixa para alguns setores, mas em relacionamento com a empresa é uma nota muito alta? Então a gente teve que abrir um pouquinho esses quesitos. O que ela está dizendo qual é a boa relação que ela tem com a empresa? A boa relação é nos resultados dos indicadores? É o que a gente entrega? Porque só você falar qual a sua satisfação em relação à marca, o que isso traz para você? Não traz muita informação, entendeu? Esse é o grande ponto. Você tem que ir a fundo. Qual a sua satisfação com a entrega de resultados dos indicadores de aprovação do seu e-commerce? Putz, você foi direto. Então, você vai ter a resposta ali, o quanto que realmente o dono do varejo vê a ClearSale ajudando a aumentar a aprovação de vendas dele no comércio, seja eletrônico ou não. E aí você tem realmente um output, fala, putz, eu ajudo. Ou, se der ruim aqui, como que minha área que vai analisar esses dados vai olhar os indicadores? Exemplo, tem muito, né? Você pega um varejo, a gente tem uma média aí, 95% de aprovação dos pedidos, e esse cliente, por acaso, está em 80%. Putz, está aí o erro. Ou a gente não viu, ou tem uma coisa a ser explicada para o cliente. Um exemplo, o seu segmento é muito arriscado, vende só celular, aí é muito difícil mesmo, mas ele tem uma insatisfação ali. Talvez a gente tenha que contornar essa insatisfação, essa comunicação. Então, na minha cabeça, Lewis, como que eu explico isso? Você tem que, a pergunta tem que responder algo bem direto. Não pode ser muito abstrato, né? Não pode ser, me conta um pouquinho da sua vida. Não é isso. É tipo, cara, qual a sua satisfação em relação ao nosso contato diário contigo, das ferramentas que a gente apresenta? Qual a sua satisfação com as novidades que a ClearSale manda para você toda semana perante aos outros players do mercado? Então, você precisa ser direto. Sendo direto, você vai ter coletas muito mais importantes. Perguntas mais... Vai, Rodrigo, por favor. Não, eu ia trazer o seguinte ponto aqui, Lewis. Ia falar avisar o Matheus aqui, acho que meio tarde, né? Mas já avisar que ele está diante de duas pessoas meio neuróticas com metodologia, né? Que aqui na Forceus a gente cria e aplica muito método avaliativo dessa parte subjetiva, no nosso caso, que é o potencial humano, né? Potencial de performance. Mas no final do dia a gente tem um certo hábito de correlacionar informações e dados, porque faz parte do nosso dia a dia. E tem a gente usa alguns conceitos, né, alguns básicos, alguns mais avançados para fazer avaliações, comparações de candidatos, tudo mais, de performance. E um conceito meio genérico e simples, que eu acho que é transversal, a gente usa até para o nosso RH, enfim, operações, marketing, etc., é o do porquê, como e o que, né? Quer dizer, as camadas da análise, as camadas da reflexão. E eu queria te perguntar o seguinte, ao entender se uma pesquisa precisa ser quali ou quanti, podemos afirmar, né, que para porquês e comos é quali, para porquês e comos é qualitativa, ou seja, a gente precisa entrevistar, e para o que, né, o que você achou? Seria quantitativa? Podemos fazer uma correlação disso? Enfim. Legal. Não, a pergunta é boa. Eu estava só raciocinando aqui, porque normalmente o que a gente faz? A qualitativa, e eu não estou falando de perguntas abertas, né? Que também são qualitativas, mas são abertas.
Que nesse caso, quando você faz uma pesquisa quant com perguntas em abertas, você consegue classificar elas e tornar elas quant. Mas já vamos para esse ponto aí, tá? Acho que o principal ponto é, quando a gente fala de pesquisas qualitativas, são pesquisas mais de profundidade ou focus group, que a gente tem conhecimento hoje no mercado. Esses tipos de pesquisas são sim para levantar hipóteses. Então, esse é o que você falou ali, é o quê? Então, eu levanto hipóteses através de pesquisas qualitativas de profundidade ou, teoricamente, focus group, porque eu quero entender algumas hipóteses que estão surgindo no mercado. Por que essa promoção ou essa publicidade que eu fiz, quais as hipóteses que esses dois grupos estão olhando para essa publicação? O que elas acham? Quais são as hipóteses? A gente tem aqui um grupo falando que ela é um pouco viesada, não mostra muita diversidade da marca. Então, você tem hipóteses, você tem possibilidades de pesquisas. E quando você vai para o quant, você então mensura essas hipóteses e você dá para essas hipóteses realmente a causa raiz, se é possível você ter uma inferência sobre isso ou não. Então, eu separaria esses dois mesmos, tá? Acho que você está correto. Como você transformou, acho que é o quê e no porquê, e o outro é o quê, né? Acho que é o como e porquê e o quê. Então, o que realmente para mim são hipóteses que vêm da qualitativa e a mensuração vem da quantitativa mesmo. Acho que é isso aí. Como eu falei, dentro das quantitativas, você tem as perguntas abertas, que são saudáveis, tá, Rodrigo? Você pode fazer perguntas abertas e você pode tê-las e você pode classificar elas como codificação, que a gente fala bastante em pesquisas, classificar todos os tipos de aberturas. Porque normalmente você vai ter uma concentração. As pessoas, dado a descoberta da hipótese, por exemplo, o que você achou do nosso podcast aí, pessoal? Conta um pouquinho pra gente. Na grande maioria das pessoas, elas vão falar, não, eu achei legal, o Matheus falou um pouco demais, mas achei legal. Então, se concentrar muito nesse quesito, você pode classificar isso como por exemplo. E assim por diante vão ter outras informações quais que você vai transformar em codificações. Então, você dá para quantificar também, tá? Esse é bem legal, uma estratégia que a gente utiliza bastante em pesquisas, não só eleitorais, como de mercado também. Agrupa pontos de vista, no caso, né? Agrupa... Sim, por exemplo, às vezes você pode agrupar coisas muito perto. Eu não gostei porque demorou demais o podcast, exemplo. Ou eu não gostei porque ficou muito longo. São duas respostas diferentes, mas por um mesmo sentido. Então você classifica elas por uma satisfação de tempo ou duração do podcast, tipo isso. Uma insatisfação que a gente costuma ouvir é que o pessoal não gosta porque tem muita gente bonita no podcast. Mas enfim, acho que aí cada um lidar com essa situação do jeito que pode, né? Porque hoje aí não tem jeito. Rodrigão, tu fez um exercício com o Matheus e queria propor outro para ele, né? Tu propôs um exercício de uma empresa já meio caminho andado, né? Já mais maturada, 80 profissionais, produtos já consolidados, produtos em formação. Mas, Matheus, eu queria te propor uma última reflexão aqui para quem está nos ouvindo, que tenho zero pesquisa. Não tenho essa cultura na minha empresa, seja internamente para avaliar a minha gestão, seja externamente para avaliar a experiência e a satisfação do meu cliente. Tenho zero. Tá? Qual que é a dica que você dá? Qual que seria o teu passo a passo neste cenário, né? Para quem está nisso, começar a criar essa cultura e esses processos internamente? Perfeito. Cara, como estatístico, vou sempre me apoiar nisso. Eu acho que a empresa que está crescendo, a empresa que não tem base, a primeira coisa que ela deve fazer é começar a controlar os indicadores de resultados dela. Acho que esse é a primeira parte orgânica de toda empresa, que deveria ser como eu acompanho meus indicadores de sucesso. O que é sucesso para a empresa? Como eu acompanho? Como eu meço? Porque, de fato, a empresa está começando, às vezes está no fervo de vender, de colocar produto para fora e desenvolver um monte de coisa. Empreendedores, né? Quem nunca foi empreendedor, né? Então, a gente querendo ser empreendedor, a gente esquece de fazer algumas coisas para trás. E tudo bem, pessoal, tudo bem, calma, né? Tem que ter muita calma. Meu ponto cara, você começou a evoluir, você começou a ter venda, se preocupe em medir isso. Quanto você está vendendo, para quem você está vendendo, por que você está vendendo. Acho que são pequenos passos que você, na sua liderança gerencial ali, né, nas pessoas que estão querendo entregar mais resultados de venda, precisam medir. Se você não tem medição, cara, você não consegue melhorar e você não consegue mostrar nada para ninguém. Então, acho que o primeiro passo, Lewis, é você
ter o costume de medir resultados. Aí depois a gente vai falando mais para frente de pesquisa, como medir outras coisas, mas medir resultados seria meu primeiro passo aí. Legal, um elemento cultural, né? Você começa a criar a cultura de data-centric a partir disso, né? Fantástico, sim. Fantástico. Muito legal, pessoal. Puxa, que conversa incrível aqui, Matheus. Eu sou suspeito para falar, porque outro dia eu estava falando das possíveis faculdades, estava batendo um papo aqui na Farseus sobre faculdade e tal, o que você teria feito se não tivesse formado na tua, e estatística entrou na minha lista. Então, assim, é um tema que eu gosto muito, e então eu sou suspeito para falar, mas eu adorei o papo. Acho que você trouxe um conhecimento muito importante para qualquer empresa que queira ter sucesso, uma vez que fica cada vez mais claro que o crescimento dos negócios está atrelado à satisfação dos clientes, cada vez mais, nesse mundo onde trocar de fornecedor é tão rápido e simples, né? E então, acho que a tua contribuição foi incrível. Não sei, Lil, se você quer fazer alguma... Não, fantástico, fantástico. Acho que a pauta aqui não foi a importância de colocar o cliente no centro, porque isso já está meio que fato consumado, né, Matheus? Já está, quem está gerindo o negócio já precisa estar antenado nisso há muito tempo, né? O ponto acho que o legal da conversa de hoje foi como fazer isso, né, de uma forma bem organizada, né, de uma forma inteligente. Então, fantástico, foi uma conversa muito boa, obrigado. Que isso, pessoal, eu que agradeço, gosto muito de falar de cliente, tá no meu cerne aí de experiência de mercado e também das pesquisas. Tô à disposição de vocês, quando quiserem, podemos voltar a falar mais disso. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é um tema pós-venda como um todo, né? Eu acho que está inserido dentro de uma categoria muito ampla, muito importante, e que eu acho que tem vários subtemas aí dentro dela que nosso público, tenho certeza que precisa conhecer. Então, o convite já está feito aqui para você voltar. Matheus, muito obrigado mesmo. Eu queria, antes de finalizar, pedir para você falar para quem está nos acompanhando aqui como que as pessoas podem te encontrar, encontrar PhD, eventualmente, caso elas queiram fazer contato. Legal. Não, basicamente, pessoal, a gente tem o Instituto PhD, né, o Instituto de Pesquisa PhD, você encontra facilmente na internet ou no Instagram, né, Instituto PhD, é bem fácil. A gente está sempre disparado nas pesquisas, aí é um instituto de pesquisa menor, não somos comparados ainda com o Datafolha, alguma coisa do tipo, mas tenho certeza que a gente vai encontrar o melhor resultado para vocês. E a ClearSale também você pode encontrar em várias plataformas, desde site até Instagram, LinkedIn, vocês podem procurar, é muito fácil, é ClearSale, né? Não tem muito o que fazer. Estamos no Brasil e também no US, como outra sede lá nos Estados Unidos e no México, então também somos globais aí, abrimos capitais recentemente. E se você quiser mandar alguma pergunta, alguma curiosidade, pode me procurar, Matheus Mansur também no Instagram, no LinkedIn também é muito fácil, eu sou um dos únicos, né, Matheus com H e Mansur com 2 S, então vocês vão achar muito fácil aí, tanto no Instagram como no LinkedIn, tá bom? É isso aí. Muito bom, muito bom. Muito bem, chegamos ao final de mais esse episódio do Raise the Bar. Muito obrigado, Matheus, Lils, e você também que está acompanhando até aqui. Para quem gostou, deixa o like, comenta o que achou da conversa, se concorda ou não concorda. E, claro, se inscrevam na nossa playlist. Muito obrigado e nos vemos no próximo Raise the Bar. Um abraço a todos e todas e até lá.